Quem nunca passou por esta situação? Está no centro de jardinagem. Os olhos ficam perdidos perante aqueles pacotes de sementes vibrantes, ferramentas a brilhar e sacos de substrato milagroso. A febre da compra ataca e começa a comprar tudo o que parece essencial. Mas depois, quando chega à casa ou à sua horta, percebe que comprou os tutores errados para os pepinos, esqueceu-se do fertilizante para os tomates e que, afinal, já tinha 3 pacotes de sementes de rabanetes do ano passado. E se eu lhe disser que 90% dos seus futuros insucessos na horta nascem exatamente aqui, neste paraíso para os amantes da jardinagem? O erro principal não está no que compra, mas sim na forma como o faz. Neste vídeo, vou partilhar consigo um método infalível para fazer a sua lista de compras, que lhe vai poupar milhares de euros e centenas de dores de cabeça, e o mais importante, vai ajudá-lo a construir a base para uma colheita verdadeiramente abundante. Fique até ao fim para nunca mais cometer estes erros cruciais. Antigamente, ir comprar material para a horta era uma verdadeira lotaria. Comprávamos o que o vizinho tinha sugerido, ou o que tinha o aspecto mais bonito na embalagem. Era um caminho de tentativas e, infelizmente, de inúmeros erros. Canteiros vazios, dinheiro mal gasto e frustração no final da época. Contudo, a abordagem moderna à jardinagem é, acima de tudo, planeamento. Tal como um arquiteto nunca começa a construir uma casa sem uma planta, um jardineiro inteligente não vai à loja sem uma lista bem definida. Esta lista não é apenas um pedaço de papel com nomes, é a fase final de um grande trabalho de preparação que inclui a análise dos seus desejos, das possibilidades do seu terreno e, crucialmente, a revisão dos recursos que já tem em casa. A transição de compras caóticas para um planeamento sistemático é o passo mais importante para deixar de ser apenas alguém que cava na terra e se tornar um jardineiro produtivo e consciente, que recolhe não só colheitas, mas também satisfação. Então, vamos começar pelo maior erro que toda a gente comete. Muita gente acha que preparar a época começa logo com uma ida à loja. Não, não e não. Parem já com isso. A ida às compras é o final, não o ponto de partida. O verdadeiro começo está na sua mesa, no seu mapa de plantação. Este é o seu mapa, o documento estratégico principal para toda a época. Sem ele, você fica completamente perdido, como um gato cego num mundo de jardim gigante. O que é que vai plantar, afinal? Onde é que vai pôr os tomateiros? E onde é que vão ficar as cenouras? Quanto espaço vai reservar para as ervas e a verdura? As respostas a estas questões influenciam diretamente o que é que vai parar ao seu carrinho de compras. Por exemplo, imagine que decide plantar 10 pés de tomate de crescimento alto. Esta simples decisão implica logo a necessidade de estacas, de material para tutoria e, claro, de um adubo específico. Sem o plano, poderia esquecer-se disto, ou até comprar estacas completamente inadequadas. Portanto, antes sequer de pôr os pés na loja, desenhe a sua horta futura. É a base de tudo. O seu melhor amigo e melhor conselheiro. Depois de ter o seu plano de plantação pronto, começa a parte mais interessante. A sua decomposição. Imagine que está a desmontar um mecanismo complexo em peças simples. O seu esquema da horta é exatamente esse mecanismo. Agora, precisamos de o transformar em categorias claras para o futuro da sua lista de compras. Pegue numa folha de papel em branco ou abra as notas no seu telemóvel e crie várias secções. A primeira, e a mais óbvia, é sementes e mudas. É aqui que registra todas as culturas que fazem parte do seu plano. A segunda secção é solo e melhoradores de terra. Pense se vai precisar de substrato comercial para as sementeiras, de composto ou humus para enriquecer os canteiros, ou talvez areia e vermiculite para melhorar a estrutura do solo. A terceira secção é fertilizantes. A quarta, produtos de proteção. E a quinta, ferramentas e materiais de consumo. Esta divisão organiza imediatamente o seu pensamento. Deixa de saltar entre sementes, pás e fertilizantes.
Trabalha cada categoria de forma sequencial, garantindo que nada de importante será esquecido. É como fazer a mala para as férias, seguindo uma lista. Pode ser aborrecido, mas é extremamente eficaz. Agora que a categoria sementes está pronta, não vá logo transferindo tudo do seu plano para lá. Chegou a hora de fazer uma grande revisão, ou o que eu chamo de auditoria de sementes. Todo mundo, mesmo quem está começando, guarda sobras de sementes dos anos anteriores numa caixinha especial. Sua tarefa agora é fazer um inventário completo. Tire todos os pacotinhos. Olhe com atenção a data de validade. Se ela já venceu há 1 ou 2 anos, isso não é o fim do mundo para muitas culturas, mas é um sinal para ficar alerta. Sementes de abóboras e melões, por exemplo, duram muito, mas já o pastinaca ou o aipo perdem a capacidade de germinar rapidamente. Separe as sementes em 3 grupos, com certeza boas, duvidosas e para descarte. Para as sementes duvidosas, você pode fazer o teste de germinação. Coloque 10 sementes num guardanapo úmido, ponha num saco plástico e deixe num lugar aquecido. Em poucos dias, você vai conseguir ver qual porcentagem de sementes brotou. Só depois desta revisão completa é que você vai saber exatamente quais sementes precisa comprar e quais você já tem em quantidade suficiente. Resolvida a questão das sementes, vamos sair do calor e mudar para um local mais fresco e provavelmente mais empoeirado. O seu barracão, a garagem ou a arrecadação onde guarda as ferramentas de jardinagem. Esta é uma etapa de revisão igualmente importante. Não pode simplesmente assumir que tem tudo. É preciso verificar pessoalmente. Comece pelo material maior. As pás, os garfos e os ancinhos. Inspecione o estado deles. O cabo da pá rachou depois daquela batalha do ano passado com a terra virgem. Os dentes do garfo estão tortos. Talvez algo precise de um pequeno reparo, afiação ou substituição total. Depois, passamos para as ferramentas menores, os tesourões de poda, as colheres de jardinagem e os escarificadores. O tesourão de poda deve ser limpo e afiado, caso contrário, em vez de cortar os ramos, ele vai esmagá-los. Verifique se os regadores e baldes têm rachaduras. Inspecione as mangueiras e os bicos de rega. Muitas vezes, durante o inverno, o plástico racha ou perdem-se os anéis de vedação. Anote na sua lista tudo o que precisa de ser substituído ou reparado. É muito melhor descobrir que a pá está quebrada agora do que no auge da preparação dos canteiros, quando as lojas já estão fechadas. O próximo ponto crucial da nossa revisão é o solo. Claro que não conseguimos inspecionar cada pedacinho da horta, mas podemos e devemos avaliar o estado geral do solo e os recursos que temos para o melhorar. Pense em como as suas plantas se comportaram no ano passado. Talvez o solo estivesse demasiado compacto e argiloso ou, pelo contrário, muito arenoso e incapaz de reter a umidade. Tendo isso em conta, e o seu plano de plantio, reflita sobre o que precisa para criar o ambiente ideal. Por exemplo, para vegetais de raiz, como a cenoura, precisa de solo fofo, por isso, areia ou turfa neutralizada podem ir para a sua lista de compras. A couve e os pepinos adoram matéria orgânica, por isso, verifique se tem composto ou humus suficiente. Se fez um teste de acidez ao solo e sabe que precisa de o neutralizar, então, o calcário dolomítico ou cal devem entrar na lista de compras. Avaliar o estado do solo e planear as melhorias é um investimento direto na saúde das suas futuras plantas. Não se pode simplesmente deitar sementes em terra esgotada e esperar por um milagre. Agora que falamos sobre o solo, vamos passar à alimentação das nossas plantas, os nossos amigos verdes. Dê uma espiada na sua caixa de ferramentas ou na prateleira dos fertilizantes. O que é que você tem acumulado? Muitas vezes, compramos um fertilizante para um propósito específico, usamos só um pouco, e o resto fica esquecido ali por anos. Está na hora de fazer uma revisão geral. Em primeiro lugar, verifique a data de validade.
especialmente nos fertilizantes líquidos e nos organominerais. Produtos vencidos podem não apenas ser inúteis, mas até prejudiciais às suas plantas. Em segundo lugar, compare o que você tem em estoque com as necessidades das plantas do seu plano de cultivo. Por exemplo, se você planeja plantar muitos tomates e pimentões, na fase de frutificação, eles vão precisar de potássio e fósforo. Verifique se você já possui cinzas, sulfato de potássio ou monofosfato de potássio. Para as folhagens na fase inicial, o que é essencial é o nitrogênio. Você tem ureia, nitrato de amônio ou alguma fonte orgânica rica em nitrogênio? Faça uma lista do que você tem e, ao lado, anote para quais culturas cada item é mais adequado. Dessa forma, você identifica imediatamente as lacunas no seu arsenal e sabe exatamente quais fertilizantes precisa comprar, em vez de sair comprando tudo o que vê pela frente na loja. Vamos agora focar na proteção. A prevenção é sempre mais eficaz e econômica do que a cura, e esta regra aplica-se perfeitamente à sua horta ou jardim. Por isso, fazer um inventário dos seus produtos de proteção contra pragas e doenças é um passo obrigatório. Abra a sua farmácia da horta. O que é que encontra? Provavelmente alguns pacotes e frascos com nomes difíceis ou desconhecidos. A primeira coisa a fazer é descartar, sem dó nem piedade, todos os produtos que já expiraram. Eles perdem completamente a sua eficácia. Em segundo lugar, livre-se daqueles produtos químicos muito tóxicos ou pesados, que já estava a planear substituir por alternativas mais suaves ou biológicas. O terceiro passo é verificar os produtos restantes e compará-los com o seu plano de plantio. Se for plantar batata, vai definitivamente precisar de um tratamento contra o escaravelho da batata. Se planeia cultivar muita couve, prepare-se para combater lagartas e pulgões. Para tomates e pepinos, a prevenção de doenças fúngicas é crucial, especialmente contra o míldio e o oídio. Verifique se tem fungicidas e inseticidas básicos, de preferência biológicos, e anote numa lista o que lhe falta para garantir a proteção das suas culturas específicas. Muitos jardineiros, especialmente aqueles que estão a começar, acabam por cometer sempre o mesmo erro. Eles plantam com todo o entusiasmo as suas mudas de crescimento alto, como tomate, pepino, feijão ou ervilha, e quando a vegetação começa a desenvolver-se ativamente, apercebem-se, em pânico total, que não tem nada para dar o suporte necessário. Começa então a busca desesperada por paus, barbantes ou qualquer outro tipo de material improvisado. Para evitar este caos desnecessário, pense nos sistemas de suporte com antecedência, logo na fase de planeamento da sua horta. Analise o seu plano de plantio. Que culturas vão necessitar de apoio? Os tomates precisam de estacas resistentes ou treliças. Para os pepinos, o ideal é uma rede ou um suporte vertical. Já para as ervilhas e o feijão de trepar, pode usar estruturas específicas ou simplesmente cordas bem esticadas. Faça um inventário do que já tem. Será que as estacas do ano passado são suficientes? Em que estado se encontram? Tem material de amarração em estoque? Barbante, clips especiais ou arame macio? Anote na sua lista tudo o que precisa de comprar, especificando a quantidade. Por exemplo, estacas para tomateiros, 10 unidades, com 2 metros de altura, ou rede para pepinos, 5 metros. Se a ideia é fazer as suas próprias mudas em vez de comprar as plantinhas já prontas, você vai precisar de uma lista de compras só para esse viveiro inicial. Não se esqueça de fazer um bom inventário dessa seção. Comece pelos recipientes. Conte todos os vasos, bandejas de células e pastilhas de turfa que sobraram da safra passada. Lave e desinfete bem, usando, por exemplo, uma solução de água sanitária diluída, para garantir que as suas plantas jovens não peguem doenças. Avalie se a quantidade desses recipientes é suficiente para todas as mudas que você pretende plantar. O próximo passo é o substrato. Você tem terra especial para germinação? Ele precisa ser leve,
solto e nutritivo. Evite usar terra tirada direto do canteiro ou da horta, pois costuma ser muito compacta e pode conter patógenos. Se o substrato for insuficiente ou estiver faltando, não hesite em colocá-lo na lista de compras. Maria. E não se esqueça dos pequenos itens essenciais: mini estufas ou filme plástico para criar o microclima ideal, um borrifador para regar delicadamente, e etiquetas com marcadores para identificar exatamente o que você está cultivando e onde. Acredite, sem etiquetas, você vai esquecer rapidinho onde está a variedade coração de boi e onde está o príncipe negro. Depois de fazer uma revisão completa de todo o seu inventário, desde as sementes até os parafusos no barracão, chega o momento da verdade. Você pega todas as suas anotações e começa a montar a sua lista mestra. Esta ainda não é a versão final para ir às compras, mas sim um rascunho onde você inclui absolutamente tudo o que pensa que pode ser necessário. Não filtre, nem edite nesta fase. Apenas escreva. O cabo da sua pá partiu-se? Escreva. Cabo para pá. Faltam 5 estacas para os seus tomates? Escreva. Estacas, 5 unidades. Precisa de sementes de pepino da variedade Hermann para a lista. Acabou o barbante? Inclua-o também. Este processo assemelha-se a um brainstorming consigo mesmo. Transfira para este documento único todos os itens das suas anotações anteriores, organizados por categorias: sementes, fertilizantes, ferramentas, proteção, suportes e tudo para as mudas. Lário. Esta lista mestra pode parecer enorme e até assustadora, mas não se preocupe. A função dela é recolher todas as suas necessidades num só local. Os passos seguintes serão dedicados a otimizá-la e a dar-lhe um aspecto organizado e prático. Agora, vamos dar uma olhada cuidadosa na seção de sementes da sua lista principal. É muito fácil cair na tentação da ganância neste ponto. Aqueles pacotinhos coloridos são super atraentes e as promessas neles parecem boas demais para serem verdade. Mas o nosso objetivo é sempre comprar com critério e inteligência. Em primeiro lugar, defina bem a quantidade. Não compre sementes em excesso, com aquela mentalidade de vai que eu precise. Se você precisa de apenas 10 pés de tomate, dificilmente precisará de um pacote com 200 sementes. O que sobrar vai ficar parado e, com o tempo, perderá a capacidade de germinação. Em segundo lugar, priorize a qualidade. Pesquise sobre os produtores. Muitas vezes, é melhor investir um pouco mais em sementes de uma empresa de agronomia confiável e com boa reputação, do que tentar economizar e acabar com uma baixa taxa de germinação, ou pior, o problema da semente trocada. Em terceiro lugar, decida o que é mais importante para você: híbridos ou variedades. Os híbridos, geralmente marcados como F1, tendem a ser mais produtivos e resistentes a doenças. Mas o ponto negativo é que você não pode coletar suas próprias sementes a partir deles. Já as variedades, também conhecidas como sementes crioulas, permitem que você prepare seu próprio material de plantio para o ano seguinte, mantendo as características que você mais gostou. Coloque na sua lista os nomes específicos das variedades ou híbridos que você quer comprar. Isso evita que você fique indeciso na loja e faça uma escolha impulsiva. Vamos agora falar sobre substrato e melhoradores de solo. Este é um daqueles casos onde o barato sai caro e paga-se não só com dinheiro, mas com o seu tempo, o seu esforço e a qualidade da colheita futura. Poupar na qualidade do substrato é impensável. A terra mais barata do supermercado, que muitas vezes é apenas turfa misturada com detritos, não vai dar às suas plantas o arranque de que elas precisam. Por isso, se decidir comprar substrato já preparado, opte sempre por produtores de confiança e com provas dadas. Para as sementeiras ou plântulas, use uma mistura específica, de grão fino e esterilizada. Para os canteiros já estabelecidos, pode optar por um substrato universal, mas que seja nutritivo. O ponto crucial é saber calcular corretamente o volume de que precisa.
O cálculo é simples. Basta multiplicar o comprimento do canteiro pela largura e pela altura da camada de substrato que pretende colocar. Por exemplo, para um canteiro com 6 metros de comprimento por 1 metro de largura, onde pretende adicionar 10 centímetros de composto, vai precisar de 0,6 metros cúbicos, ou seja, 600 litros. Ao saber o volume exato, garante que não compra produto a mais e, acima de tudo, evita a frustração de ficar a meio do trabalho porque lhe faltou apenas um saco. Agora, vamos decifrar as letras misteriosas que aparecem nas embalagens de fertilizantes. Na maioria das vezes, você verá a abreviatura NPK. Esses são os 3 principais macronutrientes, sem os quais a vida das plantas é impossível. N é o nitrogênio. Ele é responsável pelo crescimento da massa verde, caules e folhas. O nitrogênio é especialmente necessário para todas as plantas na fase inicial de crescimento, assim como para as hortaliças de folha, como alface, endro e espinafre, durante toda a estação de cultivo. Quando é o caso de fósforo. Ele é responsável pelo desenvolvimento do sistema radicular, pela floração e pela formação dos frutos. O fósforo é importante em todas as fases, mas principalmente ao plantar mudas e durante a floração. K é o potássio. Ele ajuda as plantas a absorver nutrientes, aumenta sua imunidade, resistência à seca e doenças. Além disso, é responsável pelo sabor e pela durabilidade pós-colheita dos frutos. O potássio é especialmente importante na segunda metade do verão, durante o período de maturação da colheita. Entendendo estes conceitos básicos, você poderá escolher fertilizantes de forma mais consciente. Para a preparação inicial da terra na primavera, você precisará de um fertilizante complexo com predominância de nitrogênio. Já para a nutrição dos tomates durante a frutificação, o foco deve ser no fósforo e no potássio. Falemos de ferramentas. A filosofia aqui é: compre uma vez, use a vida inteira. Claro que a tentação de comprar um regador de plástico barato ou uma pá a um preço irrisório é grande, mas a experiência mostra que essa poupança acaba por sair muito cara. Uma pá barata verga-se logo ao primeiro contato com a raiz de uma erva daninha, o regador de plástico racha ao sol num mês, e as lâminas de um podador de baixa qualidade ficam logo cegas depois de cortar umas poucas hastes. No fim das contas, vai acabar a comprar ferramentas novas todos os anos, gastando no total muito mais do que gastaria num único instrumento de qualidade. Por isso, se o seu orçamento o permitir, invista em coisas boas e fiáveis: uma pá de aço temperado, um podador de uma marca reconhecida, um regador de metal, uma mangueira reforçada e resistente. Estas ferramentas vão durar-lhe anos a fio, serão confortáveis de usar, e no final, pouparão o seu dinheiro e os seus nervos. Se é um jardineiro iniciante, não compre tudo de uma vez. Comece com o kit básico: uma pá de bico, um ancinho, uma colher de jardineiro, um sachador, um podador e um regador. Isto será mais do que suficiente para a sua primeira estação. Quando nos aproximamos da prateleira de produtos fitossanitários, é fácil ficarmos confusos e acabarmos comprando um monte de químicos fortes para qualquer eventualidade. Mas vamos pensar de forma moderna e ecológica. Conheça a gestão integrada de pragas, ou simplesmente GIP. O seu princípio fundamental é usar pesticidas químicos apenas em último caso, quando todos os outros métodos falharam. Devemos sempre começar pela prevenção e pelo uso de produtos biológicos seguros. Em vez de inundar a horta com venenos de largo espectro, que matam tanto as pragas quanto os insetos benéficos, inclua na sua lista de compras biofungicidas à base de Bacillus subtilis ou de Trichoderma para a prevenção de doenças. Pesquise também os bioinseticidas à base de bactérias ou fungos, que atuam de forma seletiva sobre pragas específicas. Não se esqueça também dos métodos tradicionais e caseiros: o sabão de potássio contra pulgões,
o pó de tabaco e a farinha de mostarda. Esta abordagem não só é mais segura para a sua saúde e para o meio ambiente, como também permite preservar a entomofauna útil no seu terreno, joaninhas e crisopas, que se tornarão os seus aliados mais fiéis no controlo das pragas. Voltamos às estacas, treliças e outras estruturas de suporte. O lema principal aqui é: meça com atenção, compre apenas uma vez. Antes de colocar na lista de compras a rede para pepinos ou os arcos para o túnel de cultivo, pegue uma fita métrica e vá para a horta. Meça exatamente o comprimento e a largura dos canteiros para os quais estas estruturas estão planejadas. Não há nada mais frustrante do que comprar um rolo de 5 metros de rede e perceber que seu canteiro tem 6 metros de comprimento. Ou comprar arcos que acabarão sendo muito baixos para os seus futuros pés de pimenta ou pimentão. Anote na lista, não apenas arcos para túnel, mas sim arcos para canteiro de 80 centímetros de largura, com altura mínima de 60 centímetros, 6 unidades. Quanto mais precisa for a sua anotação, menor será a probabilidade de erro na hora da compra. Pense também no material. Estacas de madeira são sustentáveis, mas podem apodrecer em apenas algumas estações. As de metal revestido de plástico ou as de fibra de vidro durarão muito mais tempo. Escolha com base no seu orçamento e por quanto tempo você planeja utilizar essas estruturas. O sistema de rega é a verdadeira artéria do seu jardim ou horta. Por isso, tem de ser uma prioridade na sua lista de tarefas. Comece por fazer uma inspeção geral às mangueiras. Desenrole-as completamente e procure por fissuras, dobras permanentes ou furos. Talvez ainda consiga recuperar a mangueira antiga com uniões de reparação, mas se calhar é a altura de comprar uma nova. Se for comprar uma nova, não olhe a custos. As mangueiras de uma só camada, mais baratas, dobram, partem e só duram uma estação. O melhor é optar por modelos armados, de 3 ou até 5 camadas. Verifique também todos os conectores, adaptadores e as pistolas de rega. Muitas vezes, o problema não está na mangueira, mas sim numa junta de borracha muito barata que precisa de ser trocada. Pense em otimizar o seu sistema de rega. Não será a altura ideal para investir num sistema de rega gota a gota, especialmente para a estufa ou para os canteiros de tomate? Isto vai poupar-lhe imenso tempo e água. Ponha na lista todos os acessórios, a fita de gotejamento e o filtro que vai precisar. É um investimento que se paga em pouco tempo. Agora, vamos falar daqueles pequenos detalhes que parecem insignificantes, mas sem os quais trabalhar na horta ou no jardim se torna um verdadeiro martírio. São aquelas coisas que estamos sempre a esquecer de comprar e que só nos lembramos delas no pior momento. Primeiro, as luvas. É essencial ter vários pares. As mais grossas, para trabalhos pesados, e as finas, emborrachadas, perfeitas para a monda e para a repicagem das mudas. Coloque-as na sua lista, mesmo que pense que as velhas ainda aguentam mais um pouco. Segundo, etiquetas para identificar as plantas, aquelas pequenas placas de plástico e uma caneta de marcador permanente que não saia com a chuva. Sem elas, arrisca-se a confundir todas as variedades. Terceiro, o material de amarração. Fio de ráfia, arame maleável ou as molas de suporte. Nunca é demais e está sempre a acabar. Quarto, ferramentas pequenas, mas cruciais. Por exemplo, uma faca de enxertia ou um bom canivete para a colheita, ou tesouras pequenas para a poda de rebentos laterais. Faça uma revisão mental de todas as fases do trabalho na horta e anote estes pormenores. Eles não vão pesar muito no seu orçamento, mas vão aumentar significativamente o conforto e a eficiência do seu trabalho. A sua lista mestra está pronta e verificada. É enorme, mas contém apenas o essencial. Agora, o último passo antes de ir à loja é a organização correta. Não pode ir a um grande centro de jardinagem com uma lista onde os itens estão misturados, como sementes, pá, fertilizante, luvas e depois sementes outra vez.
Vai andar de um lado para o outro da loja, ficará exausto e, no final, acabará por se esquecer de alguma coisa. Agrupe todos os itens de acordo com as seções da loja. Crie títulos tais como secção de sementes, substratos e fertilizantes, ferramentas e utensílios de jardinagem, sistemas de rega e materiais consumíveis. Agora, transfira cada item da sua lista mestra para a categoria correspondente. Uma lista tão estruturada transforma as compras, que antes eram uma maratona caótica, num passeio tranquilo e planeado. Entra numa seção, compra tudo o que está listado para essa área, risca os itens e segue calmamente para a próxima. Isto poupa tempo, energia e evita compras impulsivas, porque está a seguir rigorosamente o seu plano. E cá está o momento decisivo. Está à porta, com a lista perfeitamente organizada nas mãos e um plano de ação bem definido na cabeça. Não se apresse. Faça uma última verificação. Percorra a lista inteira mais uma vez. Há algo crucial que se esqueceu? Talvez tenha incluído a compra de um motocultivador caro, mas o seu orçamento para este mês não o permite. Ajuste a lista, tendo em conta as suas possibilidades financeiras. Assinale os artigos de primeira necessidade, aqueles que precisa de comprar obrigatoriamente e aqueles que podem esperar. Esta verificação final é o seu escudo contra o principal perigo do centro de jardinagem, o síndrome do "que coisa linda, preciso disto urgentemente". Quando tem um plano claro, revisto e consciente, as estratégias de marketing não o afetam. Vai em busca de itens específicos e não se distrai com o supérfluo. Agora sim, está pronto. Não é apenas um comprador. É um estrategista que sabe exatamente o que é preciso para vencer a batalha pela colheita. Boas compras. Então, vamos recapitular. Nós percorremos toda a jornada, desde o caos mental até uma lista de compras perfeitamente estruturada. O ponto principal que você precisa memorizar é o seguinte: sua ida à loja de jardinagem não é o começo, mas sim a culminação de um grande trabalho de preparação. Tudo começa com o planejamento de plantio. Em seguida, você faz um levantamento total de tudo o que já possui: sementes, ferramentas, fertilizantes e suportes. E só depois disso é que você cria o rascunho da lista principal, que você vai editar, refinar e agrupar com cuidado. Pode parecer complicado e demorado, mas na verdade, ao investir algumas poucas noites neste tipo de planejamento, você economizará muito mais tempo, dinheiro e estresse ao longo de toda a temporada. Você vai parar de comprar itens desnecessários, não vai mais se esquecer do que é crucial e estará lançando uma base sólida para a saúde e a prosperidade do seu jardim. Obrigado por terem assistido a este vídeo até o final. Espero que ele tenha sido útil para vocês. Se foi útil, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. E agora, a pergunta que fica para vocês: quais itens você sempre se esquece de comprar para o seu jardim? Ou talvez você tenha um truque secreto para montar a sua lista? Compartilhe nos comentários. Vamos criar a base de conhecimento mais completa juntos.